Advertência divina. Não renuncie àquele que Deus escolheu para a sua transformação sagrada. No 3º ano de Joaquim, rei de Judá, após o exílio babilônico, a região da Pérsia se erguia como um vasto império, rico em opulência e cercado por templos de deuses estrangeiros. Em Suzã, a majestosa capital, a corte vibrava com festas e banquetes, onde os nobres se divertiam, alheios à sombra do sofrimento de um povo marcado pelo exílio. Entre a multidão estava Ester, uma jovem judia de beleza inigualável, mas de origem humilde, sob a tutela de seu primo Mardoqueu. O peso da identidade judaica a acompanham em cada passo, herdeira de um legado que clamava por justiça e liberdade. A repentina deposição da rainha Vasti gerou um frenesi nas fileiras do palácio. O rei Assuero emitiu um decreto convocando as donzelas mais ilustres do reino para um concurso à sua nova rainha. O coração de Ester, no entanto, tremia com medo. Ela se via diante das portas do palácio, lembrando-se da dor e da perda que sua família enfrentara ao deixar sua terra natal. Como poderia ela, a simples filha de um povo escolhido, se colocar diante de um rei estrangeiro? O dilema a torturava. Seria prudente esconder sua verdadeira identidade ou, ao contrário, honrar suas raízes, pondo sua própria vida em risco? Enquanto os corredores suntuosos a envolviam, Mardoqueu sussurrou em sua mente: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? A lembrança de suas palavras queimava em seu coração, instigando-a a refletir. Ester sabia que sua beleza poderia ser uma bênção ou uma maldição, e o ambiente do palácio, com sua busca pelo prazer, ocultava uma perigosa ameaça. O maligno Amã, elevado a uma posição de poder, tramava um plano para exterminar os judeus, um ataque a seu povo que se estendia além da política, atingindo o cerne da aliança entre Deus e sua criação. Ela não podia ignorar a responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Mardoqueu clamou por coragem e discernimento. As palavras dele reverberavam em seu íntimo. A urgência de seu povo sobrepujou seus medos, e as orações se tornaram seu abrigo. O despertar de sua convicção a levou a se preparar com adornos e vestes de realeza, consciente de que em breve estaria diante do rei, sua vida em jogo e o destino de sua nação na balança. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, Ester atravessou o limiar da sala do trono, seu olhar voltado para o rei, cuja presença imponente preenchia o espaço com uma aura de poder. O murmúrio da corte cessou, e a sala se encheu de um silêncio reverente. O olhar do rei fixou-se em Ester, e nesse momento a tensão era palpável. Ela era mais do que uma simples donzela. Ela carregava as esperanças de um povo. O plano de Deus para aquele tempo e lugar, seus propósitos escondidos nas sombras, estavam prestes a se revelar. O futuro do seu povo dependia de sua coragem e fé, e a história divina começava a ser tecido sob a soberania do Criador. Ester, com o coração batendo forte, aproximou-se do trono onde Assuero se encontrava, todo adornado com joias e vestes de realeza que brilhavam sob as luzes douradas do palácio. A presença do rei era opressora, e a multidão aguardava ansiosamente o desfecho desta ousadia. Ela sabia que devia conquistar o favor daquele que poderia decidir seu destino,
e o de seu povo em um único gesto. A voz do rei ressoou como um trovão em seus ouvidos. Que é que queres, rainha Ester? O que pedires, ainda que seja metade do meu reino, te será dado. As palavras soavam suaves, mas dentro dela existia uma tempestade de emoções. Como poderia ela expor a sua verdadeira identidade? Como ousar solicitar a salvação de seu povo, sabendo que, no ato, se expunha à ira de Ramã e ao desprezo da corte? Se bem parecer ao rei, começou Ester, sua voz trêmula, se encontrei graça aos seus olhos e se é agradável ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que preparei. Ela sentia o olhar de Mardoqueu pesando sobre sua alma, como um lembrete constante de sua responsabilidade. Havia em suas palavras um plano não apenas de sofisticação, mas de estratégia que poderia garantir a proteção de seu povo. Ao ouvi-la, Assuero acessou sua vaidade, encantando-se com a ideia do banquete. Ele desejava saber a razão da solicitação e, em sua curiosidade, aceitou o convite, levando consigo Ramã, cujo coração maligno estava blefando de satisfação, enquanto o poder sedento o envolvia. No banquete, os dois estavam rodeados de iguarias e de um ambiente que transbordava riqueza. Mas Ester sentia que a verdadeira riqueza estava nas suas palavras não ditas. Quando o rei pediu novamente o que ela desejava, um impulso divino a conduziu. Num momento de coragem divina, ela exclamou: se eu tenho encontrado graça aos olhos do rei, e se isso é do agrado do rei, que se me permita a vida e a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para serem destruídos, mortos e aniquilados. A sala ficou em silêncio, e o cheiro das delícias do banquete parecia agora se transformar em um veneno mortal. O rei furioso questionou quem era o responsável por tal atrocidade, e a resposta de Ester foi como um raio. Este adversário é o maligno Amã. O nome dele ecoou nas paredes do palácio, e o olhar do rei se tornou mortal. A traição e o ódio que Amã alimentava contra o povo de Deus estavam agora expostos à luz. O plano de Amã de exterminar os judeus tornara-se sua própria condenação. E Ester contemplava a soberania de Deus se revelando de forma poderosa e inegável. Entretanto, mesmo com a revelação de Amã, a batalha estava longe de ser vencida. O espírito maligno que havia motivado suas ações não seria facilmente destruído. Mardoqueu se colocou em oração, clamando a Deus pela libertação de seu povo, e ao mesmo tempo, Ester se tornava um símbolo de fé e coragem. Sua identidade judia tornara-se uma definição do destino, e era evidente que Deus estava trabalhando através dela. Os ecos de sua coragem reverberavam em cada coração presente, e o lugar se tornava um palco de guerra espiritual. A trama estava se desenrolando, preparando-se para um golpe final que exigia mais do que simples palavras. A sombra de um novo plano divino se aproximava, e com ele a certeza de que a salvação de Israel estava em movimento. E assim, o futuro de Ester, do rei Assuero e do Império Babilônico dependia agora de um clamor que ressoava nos céus. A hora do juízo havia chegado, mas a verdadeira vitória, orquestrada nas profundezas da soberania de Deus, trazia promessas de libertação. Ela sentia no fundo do seu ser que novos ventos sopram sobre o povo de Deus. E com isso, uma nova pergunta pairava no ar. Até onde o plano divino se estenderia e qual seria o desfecho desta batalha entre luz e trevas? Enquanto a fúria de Assuero ardia como um fogo incontrolável, as sombras no palácio dançavam ao som da indignação. Amã, agora diante da revelação de sua traição, sentia o pânico se instalar em seu coração. O semblante do rei havia mudado de curiosidade para um frio desprezo, e a corte, antes cúmplice em sua malícia, observava em silêncio, temendo o destino que poderia caber a Ramã.
Ester, de pé, com a coragem enraizada em sua oração, esperava que a justiça fosse feita. Havia um peso nas palavras que ela não tinha proferido. Um eco de esperança que reverberava no ar, como se as portas do céu estivessem abertas para receber os lamentos de seu povo. Ó Senhor dos exércitos, que a tua justiça prevaleça. Ela sussurrou em seu coração, buscando a força que só vem da fé. Assuero se levantou, com o olhar severo fixo em Ramã. Que se faça o que é justo. Você desgraçou o meu reino e ameaçou a vida de quem eu amo. As palavras do rei ressoaram como um decreto. O medo tomou conta de Amã, e ele, mergulhado em desespero, lançou-se aos pés da rainha. Perdoa-me, Ester, minha intenção nunca foi... Mas seus apelos ressoaram vazios no ar, enquanto a verdade se desenrolava ao redor. Num momento de clareza divina, Ester não apenas era a rainha, mas uma mensageira do Senhor. Ela ponderou sobre a origem da maldade que infestava o coração de Ramã, e uma nova compreensão surgiu em sua mente. A batalha que travava não era apenas contra um homem, mas contra forças espirituais malignas que buscavam destruir o povo escolhido de Deus. Eu não sou somente uma rainha, mas uma filha do Altíssimo, ela reconheceu, firme em seu propósito. As correntezas de sua identidade agora fluíam com ainda mais valor, enquanto lembrava que a sua ascendência judaica era parte de um plano maior. O destino de sua nação dependia da sua disposição em agir em obediência ao chamado divino. Forte em seu espírito, ela se virou para o rei. Meu senhor, não é apenas a minha vida que está em jogo, mas a vida de todos os judeus. Amã planejou nossa destruição por meio de mentiras e injustiça, que ele recebesse o que seus atos merecem. A determinação na voz de Ester reverberou no coração do rei. Assuero, tomando conhecimento completo da traição, ordenou que Amã fosse preso e levado para a forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. O plano maligno de Amã estava prestes a se desmoronar sobre sua própria cabeça, e a justiça de Deus começava a brilhar através da coragem e da fé da rainha. Enquanto Amã era levado, Ester sentiu uma onda de alívio misturada com tristeza. As sombras do mal poderiam ser derrotadas, mas a verdadeira guerra espiritual continuava. Ó Deus, que a libertação se espalhe entre o teu povo. Ela orou, consciente de que a vitória estava a caminho, mas a luta ainda exigiria um clamor contínuo. E assim, as cortinas do destino estavam se fechando para Ramã, mas se abriam para um novo capítulo na história de Israel. Como um novo dia rompendo o escuro da noite, o povo de Deus precisava se unir em espírito e verdade, buscando o perdão e a restauração. Um novo plano se desenhava nos céus, onde os santos clamavam e os anjos provenientes da luz aguardavam a ordem do Altíssimo. Qual será a próxima obra que Deus realizará através da coragem de sua fiel serva? A pergunta pairava no ar, como uma promessa esperando para ser revelada, enquanto o destino de muitos aguardava a fiel resposta à chamada divina. Enquanto as correntes do destino eram ajustadas, as tensões no palácio de Assuero eram palpáveis. O rei, sob a luz da justiça, não poderia retirar sua ordem. O eco da velha iniquidade de Ramã ainda reverberava nos corredores. Os nobres, um a um, observavam com temor e expectativa, suas almas pesando as consequências do edito que se concretizava. Levai-o ao patíbulo, ordenou o rei, sua voz firme como a lei. As palavras cortaram o ar como espada afiada, e Amã, antes orgulhoso, agora se tornava um mero prisioneiro das suas próprias artimanhas. Enquanto era conduzido, a imagem de Mardoqueu, seu rival, dançava na mente de cada espectador, trazendo uma nova luz à situação. Ester, observando cada movimento, não pôde deixar de sentir o peso de sua responsabilidade. Ó Senhor, o que mais será preciso para libertar o teu povo? Suplicou, uma súplica ardente subindo como incenso ao céu.
Grande era a pressão em seu coração, mas maior ainda era a esperança que pulsava dentro dela, como uma chama inextinguível. Mardoqueu, que se mantivera em oração e jejum durante toda a trama maléfica, foi chamado ao palácio. Sua presença na corte, após a queda de Amã, não era mera coincidência. Ele se apresentava como um símbolo de fé e perseverança. Ao chegar à presença de Ester, seus olhares se cruzaram e algo profundo aconteceu. Um reconhecimento do plano de Deus que transcendeu as adversidades. Ester, ele começou, sua voz reverberando com a sabedoria obtida no sofrimento. O nosso Deus é um Deus de promessas. Ele já havia profetizado nossa restauração, mas a transformação não acontece sem um preço. Precisamos confrontar aqueles que ainda trazem as marcas da opressão. Ester, ardendo em espírito, percebeu que a vitória sobre Ramã não efetivamente encerrava a luta. O édito para exterminar nosso povo ainda está em vigor, recordou ela, angustiada. Sem a reversão oficial, nosso povo permanece em risco. A gravidade da situação pressionava sua alma, e sua determinação a conduziu a uma nova resolução. Desce agora, Mardoqueu, ela exclamou. Juntos, precisamos clamar ao Senhor e estabelecer um novo edito que traga esperança e proteção ao nosso povo. Ele nos deu um sinal através da queda de Amã. É hora de agir. Os dias se passaram e o clamor em favor dos judeus crescia nas ruas da cidade. O povo, despertado pela luz da verdade, uniu-se em oração. A voz de Ester se tornava um farol de fé e coragem, enquanto seu amor pelo seu povo se concretizava em ações. Clamemos a Ele, o nosso Deus, que não nos deixou desamparados, ela proclamou com fervor. Nesse momento de comunhão e fervor espiritual, o céu pareceu responder. As nuvens que cobriam a visão dos israelitas começaram a se dissipar, e visões de liberdade se eram desnudadas em diante de Ester e Mardoqueu. Como Jeremias havia profetizado, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu o ouvirei do céu. Mas antes que o plano de libertação pudesse se concretizar, uma sombra obscura espreitava à porta, em busca de confundir e desviar. Um mensageiro de Assuero chegou, com um anel que selava a soberania do rei. Um novo edito aguardava nas mãos do rei, e Ester sentiu um arrepio. Qual era o conteúdo dessa nova ordem que poderia mudar tudo? O que estava em jogo não era somente a vida de muitos, mas o próprio propósito de Deus se manifestando sobre Israel. O mistério se aprofundava. Ó Deus, guie nossos passos, ela orou, enquanto o desenrolar daquele plano divino se revelava, prestes a mudar o curso da história de seu povo, mais uma vez. Os dias se tornaram semanas, e a ansiedade enchia o ar como o aroma de incenso no templo. Ester e Mardoqueu, unidos em um propósito sagrado, buscaram incessantemente a face de Deus. O tempo parecia estagnar enquanto esperavam pela resposta divina, suas almas entrelaçadas numa dança de fé e temor. O palácio, embora ainda prisioneiro da antiga iniquidade, vibrava com a possibilidade de nova esperança. Então, um dia, ao amanhecer, o germe de um plano se formou na mente de Mardoqueu. Ele se aproximou de Ester, olhos brilhando com uma luz divina. Ó Ester, o rei não pode simplesmente emitir um edito para eliminar nosso povo. O Senhor nos deu autoridade em sua palavra. Se usarmos a lei a nosso favor, poderemos virar o curso de nossa desgraça. A paixão em sua voz ecoou como um trovão nos ouvidos da rainha. Ester começou a entender. Mas como faremos, Mardoqueu? Não posso simplesmente entrar na presença do rei sem ser chamada. Isso me custaria a vida, respondeu, lembrando-se da severidade das leis persas. Cabe a você, rainha, buscar favor aos olhos do rei novamente. Se a providência de Deus nos trouxe até aqui, então
temos uma oportunidade de transformar a realidade, mesmo que pareça impossível. Mardoqueu declarou, imbuído de coragem. Os pensamentos de Esther giravam rapidamente. Então, com determinação crescente, ela disse: Vá, reúna todos os judeus em Suzã e jejuem por mim, 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, eu irei até o rei, mesmo que isso signifique a minha vida. A pausa que se formou parecia carregada de um poder celestial. O clamor do povo se tornaria um clamor ao céu, e o Senhor ouviria. Após um tempo de preparação, Esther, envolta em suas vestes reais, caminhou lentamente até o pátio interior do palácio. Com o coração palpitante, apresentou-se diante da porta do rei, sabendo que, se ele não estendesse seu cetro, ela estaria perdida. O silêncio absoluto do ambiente era quase ensurdecedor, como se todo o universo estivesse esperando por aquele momento sagrado. O rei, Assuero, ergueu os olhos e viu-a. Sua expressão mudou de surpresa para uma suave benevolência. Que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do meu reino é tua. A voz do rei era um doce alívio em meio à tempestade. No entanto, Esther não fez seu pedido imediatamente. Em vez disso, ela propôs um banquete para o rei e Amã, em que revelaria seu desejo. Vendo o orgulho de Amã renascer com a perspectiva de jantar com a rainha, o coração de Esther se entristeceu, mas ao mesmo tempo uma nova estratégia se formou. Quando os tempos são sombrios, Senhor, use-nos para fazer brilhar a luz, ela murmurou em seu espírito. Durante o banquete, Esther observou as interações entre o rei e Amã. As palavras do rei estavam cheias de elogios àquele que, antes, tinha tramado o extermínio de sua própria raça. A tensão no ar crescia, e a cada garfada, Esther se preparava para revelar a verdade. No entanto, uma sombra escura se movia nas profundezas do palácio. Amã, conjecturando sobre o reinado do orgulho e da vingança, não suspeitava que sua própria queda estava próxima. O próprio Deus, em sua soberania, tinha um plano para transformar o mal em bem. Assim, enquanto as estratégias se desenrolavam, um sopro do Espírito erguia uma nova aliança de esperança. A libertação está próxima, Esther. A voz de Mardoqueu ecoava em sua mente. A providência de Deus seria manifesta. Mas antes que a revelação ocorresse, uma noite de insônia tomou conta de Assuero. Ele se lembrava de um homem que, em sua humilhação, poderia ser o próprio instrumento da continuação do povo de Deus. O rei buscou os registros e uma profecia de mudança estava emergindo. Um novo édito chegou a Esther. O que aconteceria a seguir mudaria o futuro de não só um, mas de toda uma nação. O plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar, e o destino de seu povo balançava na balança da justiça divina. Quem se levantaria contra a ordem do céu? O tempo de transformação se aproximava, e Esther sentiu a presença do Todo-Poderoso ao seu redor. Os dias se passaram, e a tensão pairava sobre Suzã como uma nuvem carregada de tempestade. A coragem de Esther pulsava em seu peito, enquanto os ecos das promessas de Mardoqueu ressoavam em sua mente. O banquete, com toda a sua pompa e suas armadilhas sutis, estava prestes a se desenrolar enquanto as complexidades do destino se entrelaçavam. Naquela noite, enquanto os convidados se acomodavam, Esther sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ela observou Amã, que se acomodava com um sorriso altivo, sem notar a tempestade espiritual que se formava ao seu redor. O mesmo Deus que guardava a vida de Esther também observava cada movimento daquele homem maligno. Senhor, dá-me ousadia para falar a verdade, ela sussurrou em um ato de fé. Com a mesa repleta de opulência, o rei Assuero, com sua belíssima coroa, parecia um ícone de poder. Mas mesmo os mais poderosos não estão acima da mão de Deus. Quando o vinho corria livremente e as risadas enchiam o ar,
Esther fez o que parecia impossível. Erguendo-se, ela envolveu-se na luz da determinação. Ó rei Assuero, começou, sua voz serena sobressaindo ao burburinho. Se encontrei favor a teus olhos, e se parecer bem ao rei, que se me conceda a vida e a vida do meu povo, pois somos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. As palavras saíram de seus lábios como um suave cântico de desespero e esperança. O rei fez uma pausa, seu sorriso desaparecendo, e ele perguntou perplexo: quem se atreve a fazer tal coisa? O ar ficou denso, e os olhos de Esther se dirigiram ao homem que estava tão perto de seu coração, mas tão longe da justiça de Deus. O nosso adversário é este Amã, o inimigo dos judeus, declarou ela, o recurso à verdade cortando o silêncio como uma espada afiada. Amã, diante da revelação, parecia paralisado, o orgulho agora se transformando em pavor. O desespero invadiu seu ser, enquanto os olhos do rei se transformavam em brasas de ira. Como ousaste tramar mal contra minha rainha e seu povo? Assuero rugiu, um rei que sabia que a vida de sua rainha estava entrelaçada ao destino de seu próprio reinado. Os guardas, em um movimento fulminante, lançaram-se sobre Amã, que já não podia mais esconder sua traição. O mesmo orgulho que o elevou e o fez pensar que estava no controle, agora o levava à ruína. E foi então que o eco de um versículo da Torá reverberou na mente de Esther. O Senhor é um Deus zeloso, Deus de vingança é o Senhor. Naum 1:2. Com Amã assegurado e sua condenação selada, o rei virou-se para Esther e disse: escreva, pois, conforme o que parecer bem aos teus olhos, acerca dos judeus que se acham em Susã, pelo nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque aquilo que se escreve em nome do rei e que se selar com o anel do rei não se pode revogar. Esther 8:8. A liberdade começava a brotar como úmiros no deserto árido. Entretanto, ao longe, uma sombra se aproximava. Mesmo diante da vitória, Esther sentia um pressentimento profundo, como se o alvo da ira divina não houvesse sido totalmente eliminado. Em seu espírito, a guerra não terminara, e o plano de Deus estava longe de se concretizar em sua totalidade. A providência do Senhor se esboçava mais amplamente, e Esther percebeu a importância do que estava por vir. O tempo estava se aproximando de uma grande declaração de fé e libertação que quebraria as correntes do mal. Ela sabia que a batalha espiritual continuaria, e que cada passo requereria uma profunda sabedoria e discernimento. O que mais, ó Senhor? Seu coração perguntava, enquanto as portas de um novo começo se abriam. O futuro estava ali, pulsando de acontecimentos que não apenas afetariam seu povo, mas todo o mundo. A verdade se firmaria com um poder que viria do céu. Sob o olhar de Deus, novos planos estavam prestes a ser revelados. Com a fé renovada, Esther sentiu a força do Senhor e uma nova aliança de esperança se formava. E assim, sob a aparente superfície de uma vitória, um mistério se desenrolava. O plano soberano de Deus estava prestes a trazer à luz coisas grandes e tremendas, que transformarão não apenas o presente, mas também o futuro do seu povo. Preparai-vos, porque a grande obra do Senhor não se limita a uma única libertação, mas a uma transformação gloriosa está por vir. A manhã seguinte surgiu com um céu claro e radiante sobre Susã. Mas o coração de Esther ainda pulsava com as questões da noite anterior. A vitória que ela havia conquistado parecia ser uma porta entreaberta para um destino maior, mas uma inquietação lhe dizia que a luta não havia terminado. Mardoqueu entrou nos corredores do palácio com um semblante resoluto. A confirmação da libertação do povo hebreu ainda reverberava em sua mente. Mas algo mais pesado se acumulava sobre seu espírito. Ele procurou por Esther, sabendo que a coragem dela
tinha sido uma chave em tempos de trevas. Assim que ele a encontrou, as palavras derramaram-se como um bálsamo curador. Ó Esther, o dia da liberdade nos foi dado, mas há muito mais que precisa ser feito. O edito de Amã ainda paira sobre o coração do povo, e as sombras da traição não se dispersaram completamente. Esther assentiu, lembrando-se das pragas que cercavam o povo. Você tem razão, primo. Precisamos desmantelar o plano maligno de Amã até suas últimas consequências. Não basta um edito, precisa haver redenção completa. Prepare-se então, disse Mardoqueu, a gravidade transparecendo em seu olhar. Reúne todos os líderes dos judeus e que cada um deles clame ao Senhor por ainda mais sabedoria e por proteção. Que o povo jejuem, pois só assim poderemos avançar em unidade e fé. A ansiedade do povo se manifestou em tumulto, mas Esther, com seu espírito renovado, decidiu que não cederia ao medo. A assembleia foi convocada e, como um eco ressoando nas montanhas, as vozes unificadas clamaram a Deus. Ó Senhor dos exércitos, ouve nosso clamor, fortalece-nos e guia-nos na necessidade de cada coração. Durante aqueles dias de jejum e súplica, Esther se afastou para estar mais próxima do Senhor. Em um momento silencioso, ela se lançou de joelhos, disposta a ouvir a voz divina. A escuridão era densa ao seu redor, mas uma luz suave começou a envolvê-la. Diante do trono de Deus, a certeza de que ele não desistiu de seu povo se instalou em seu coração. É através de minha escolha que a transformação acontecerá, disse uma voz clara em seu ser. Esther, tenho propósitos maiores do que você pode imaginar. A sua coragem e fé não ficarão sem recompensa, mas as verdadeiras lutas requerem mais que bravura. Elas exigem obediência. Lembre-se, o inimigo do meu povo não cederá facilmente. O que se avizinha não é somente uma batalha física, é uma guerra espiritual que pode influenciar as nações. A convicção despertou um fogo dentro de Esther. Senhor, que mais devo fazer? Prepare-me para o que vier. No entanto, as notícias de Susã se espalhavam como chamas, e muitos estavam ansiosos e apressados, temendo que mais uma vez se levantasse um plano contra o povo de Israel. O rei Assuero chamara os conselheiros, e enquanto isso, Mardoqueu não deixava o palácio às sombras daquela traição anterior. Ele se lembrou da promessa de Deus a Abraão. Através de ti, todas as nações serão abençoadas. O que poderia parecer uma derrota se transformaria em uma gloriosa ação da providência divina. Suddenly, a ideia penetrante se infiltrou na mente de Mardoqueu. E se a salvação do nosso povo envolvesse não apenas nossa proteção, mas causar um reavivamento na terra? E se essa transformação fosse o cumprimento da promessa feita por gerações? Finalmente, chegou o momento em que Esther enfrentaria a verdadeira essência da transformação que estava por vir. O testemunho de seu povo deveria ressoar fortemente. Ao ser despachada para se encontrar com o rei novamente, Esther se lembrou de que a história de seu povo, marcada pela dor, também era cheia de esperança, salvação e restauração. Assim, com o coração palpitando sob o peso do chamado, Esther moveu-se em fé e coragem, sabendo que cada passo seria prefigurado e dirigido pela mão soberana do Senhor. Ao mesmo tempo, uma nuvem de incerteza permaneceu, como se o mal estivesse se preparando para um último ataque. E o que acontecerá agora, ó Deus? Seu coração suplicou, sabendo que o enredo divino ainda estava prestes a se revelar em toda sua glória. Quando falar com o rei, precisarei não só de sabedoria, mas da sua revelação completa. Um novo plano da providência de Deus estava prestes a surgir, e Esther preparava-se não apenas para falar, mas para se tornar um instrumento de transformação. Contudo, dentro dela pairava um aviso sutil.
O adversário que foi derrotado poderá se erguer novamente. A batalha pela salvação não acabará sem sacrifício, e a verdadeira transformação virá com a busca ardente ao Senhor. A obra do Senhor estava só começando, e o fim ainda estava longe de ser revelado. A esperança e a expectativa tornaram-se companheiras constantes, enquanto Esther se preparava para mudar o curso da história e para uma grande revelação do amor de Deus ao seu povo. A noite se aproximava, e com ela uma inquietação cresce nas entranhas de Esther, como um mar revolto prestes a se erguer em tempestade. O palácio, com suas paredes opulentas, tornara-se um campo de batalha invisível, onde a graça e a providência de Deus se entrelaçavam com as trevas e a maldade do inimigo. Esther elevou sua oração fervente, ansiosa por um discernimento que pudesse cortar a escuridão com a luz resplandecente da verdade. Ó Senhor, prepara meu coração e meus lábios. Ela clamou em um sussurro carregado de determinação. Que as palavras que eu proferir sejam cheias de ousadia e da sabedoria do céu. Mardoqueu me lembrou da tua promessa, e eu confio que tu tens um propósito em meio a essa voragem. Nesse momento, uma ideia ardente acendeu-se em sua mente, a necessidade de um plano que transcenderia apenas a defesa de seu povo. Por que não buscar não apenas a vida dos hebreus, mas a sua identidade espiritual e a nova força que poderia surgir do próprio testemunho de Deus? Se o mal não está ausente, o bem deve prevalecer com ainda mais audácia. Ao se aproximar da Câmara Real, seu coração pulsava como um tambor. E ao entrar na presença do rei Assuero, um silêncio pesado se instalou. Os olhos dele, que outrora mostraram desdém, agora examinaram sua forma delicada, mas ousada. Ela inclinou-se, grato pela misericórdia que naquele momento lhe permitia estar em sua presença. Que deseja, ó Rainha Esther? Perguntou o rei, sua voz ecoando na vastidão da sala dourada. Se me agrada o rei, e se eu encontrei graça aos seus olhos, começou Esther, a paixão ardendo em sua voz. Permita-me, por favor, convidá-lo para um banquete que preparei. Venha com Amã e ali, em sua mesa sagrada, revelarei o que opor a este povo. Naquela noite, o banquete se tornou uma cena de grande expectativa. Amã, a criatura arrogante que buscava o conflito, estava radiante em sua esperança de exaltação. No entanto, Esther, ao olhar para Amã, sentiu em seu espírito a gravidade que pesava sobre ela. A intuição de que a batalha não era apenas contra um homem, mas contra uma força que buscava destruir a própria essência do povo de Deus se intensificou. Ó rei, disse ela enquanto o vinho do banquete refletia sua excelência, como eu sou judia, que pertenço à linhagem que o Senhor prometeu proteger, e estes estão sob o perigo de aniquilação por um édito cruel, e Ramã se ergueu como um instrumento de morte. É minha súplica, meu coração clama. Assuero, perplexo, olhou para Esther, e o peso do que estava prestes a ser revelado pairou entre eles. Quem é esse que pretende fazer tal coisa? E onde está esse inimigo que ousa tocar no meu reino e na vida de minha rainha? A tensão no ambiente crescia, e a incerteza preenchia o ar com um calafrio. Esther, tocada pela presença do Espírito Santo, pôde falar com uma clareza confiável. Este homem é Amã, o filho de Hamedata, o agageu, que trama contra os judeus. Sua maldade se ergueu como uma sombra sobre nós, e seu desejo de exterminar a nossa linhagem equivale ao ataque ao próprio Deus. O rei, agora consumido pela ira, levantou-se abruptamente. Como ousa um homem a buscar a ruína do povo a quem eu dei favor? O destino de Amã estava em jogo, e o peso da verdade estava prestes a se desdobrar com um potencial destrutivo. Mas enquanto todo aquele cenário se desenrolava, uma voz poderosa ecoou na mente de Esther novamente. Não te esqueças, Esther, que o plano do Senhor é sempre maior. O que começa com dor pode culminar em salvação,
E o que parece um fim pode ser um novo começo. Ali, no crepúsculo de um evento que poderia mudar os rumos da história, Esther se perguntava a si mesma: qual será a verdadeira revelação que este dia nos trará? A batalha apenas começou, e as forças dos céus estão se movendo, mas que custos estarão envolvidos? E assim, enquanto a mesa se tornava um campo de revelações e tensões, o desfecho deste embate divino ainda pairava no ar. Deus, em sua soberania, já estava movendo as peças do tabuleiro, e o que estava prestes a se revelar era, sem dúvida, parte de um plano glorioso, e nos aguçava a fé e a expectativa. As palavras de Esther ressoavam no ambiente, ecoando como uma profecia que os céus ainda guardavam. A tensão é palpável, como se o ar estivesse carregado com a expectativa de um confronto divino. O rei Assuero, em sua ira, encarava Amã como um leão prestes a atacar. A gravidade da situação pesava sobre todos os que estavam na sala, e o coração de Esther batia acelerado, sua alma clamando pela intervenção de Deus. Amã, o que tens a dizer sobre essas acusações? A voz do rei era como um trovão que reverberava em toda a sala. Amã, tomado pela incredulidade e pelo desespero, esforçou-se para encontrar palavras que pudessem reverter o seu destino. Ele, que antes se sentia intocável entre todas as potências de sua época, agora estava à mercê da própria maldade que havia semeado. Nenhum homem pode destruir o que o eterno Deus preserva, pensou Esther, enquanto observava Ramã abrir a boca para justificar seu ato cruel. Ele planejou a destruição de um povo, mas o Senhor tem um plano pela vida deles. Com essa convicção ardendo em seu coração, Esther permaneceu firme, sabendo que a verdade que havia proclamado já estava sendo moldada pelo poder divino. Ó rei, eu só procuro manter a paz em todo o reino. O povo deles desobedece aos teus mandamentos. Oh, que cruel ironia seria se eles, no entanto, se tornassem um povo que recebe favor diante de ti. A declaração de Amã era tão cinicamente tecida como os laços da própria teia da mentira. O olhar do rei se fez agudo, e o silêncio que pesava no ar era quase ensurdecedor. Então, você ousa colocar em dúvida a lealdade do meu povo? O povo que eu tenho aceitado como meu? Disse Assuero, enquanto sua mão se crispou em um punho. Esther sentiu a intensidade do momento. Uma convicção a invadiu, uma revelação que sabia que precisava compartilhar. Ó rei, o Senhor dos exércitos é quem defende os seus. A nossa história ensina que quando um homem se levanta contra os escolhidos de Deus, uma queda iminente já é decretada. Neste momento, o rei se voltou para Ramã, cujos olhos estavam cheios de pavor. Caso você tenha cavado a sepultura para este povo, você mesmo a encontrará. As palavras de Assuero eram cortantes como uma espada, prontas para executar a justiça. O que se pode fazer para reverter este mal? Fragorosamente, a certeza do juízo se fazia presente. O ambiente estava à beira de uma explosão de revelações, e Esther, então, se sentiu impulsionada a seguir adiante. Os editos podem ser mudados, e o clamor de um povo fiel pode ainda alcançar a misericórdia daquele que é Senhor de todos os tempos. Amã, percebendo que havia perdido o controle, lançou-se aos pés da rainha, suplicando por sua vida. Mas Esther sabia que a luta não era apenas por uma sentença, mas pela identidade e futuros de um povo que já havia sido prometido a liberdade. Ela se levantou, o olhar penetrante em Amã, e com a graça que só Deus poderia dar, disse: a sua própria armadilha será seu próprio destino. A justiça do Senhor reinará. Enquanto o pânico se alastrava no coração de Amã, e o desespero tingia seu rosto, Esther blindou seus pensamentos com a palavra de Deus. Ela sabia que não apenas estava lutando por vida, mas por um plano muito maior, a restauração de um legado divino. O desfecho dessa disputada é o que ainda pairava sobre as cabeças de todos na sala.
O plano soberano de Deus, como um fio invisível, entrelaçava suas vidas, e Ester tornou-se a intercessora do destino dos hebreus. Como um manto de luz, a verdade tinha se erguido, e o que ninguém poderia ver dos olhos humanos, o Senhor tinha revelado a Ester. Através de você, meu plano se cumprirá. A noite estava densamente repleta de suspense, e o destino daqueles que confiavam em Deus estava prestes a mudar. A mensagem ainda ecoava diante dela. Quando a noite estiver mais escura, é quando a luz do Senhor brilhará mais intensamente. Enquanto a tensão vibrava no ar, Ester permaneceu inabalável diante do rei, sua coragem manifestando-se em cada palavra que proferia. Assuero, furioso, fixou os olhos em Ramã, que agora se tornara símbolo da maldade que buscava aniquilar não apenas a rainha, mas também todo o povo de Deus. Como você teve a ousadia de se levantar contra os meus súditos e a rainha? Um homem que trama contra a vida da minha amada é sem dúvida um traidor, declarou o rei, sua voz ressoando como o eco de uma tempestade. Amã, cercado pela sua própria teia de enganos, tentou apelar para a misericórdia do rei. Majestade, eu não tinha intenção de ofender. Era apenas uma questão de lealdade e poder. Meus atos foram direcionados pela preocupação com o reino. Mas suas palavras soaram vazias, como o eco de uma serra afiada, cortando as esperanças que ele mantinha. A determinação de Ester se fortaleceu ao ver o desespero no semblante de Ramã. Ela sabia que sua luta transcorria para além das palavras. Era uma batalha espiritual em que o destino da nação estava em jogo. Rei Assuero, ela começou, a voz firme ressoando no silêncio que cobria a sala. Se me é permitida a vida e a vida do meu povo, que este homem receba a justiça que ele próprio planejou. Ele não apenas desejou a morte dos judios, mas ele mesmo tramou a destruição da linhagem que Deus prometeu preservar. No clamor de suas palavras, a verdade se desnudava e a providência divina se tornava evidente. A presença do Senhor pairava sobre eles, pronta para agir. O rei, agora tomado pela indignação, virou-se para os guardas. Levem Amã e o coloquem na forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu. O terror tomou conta do ambiente enquanto Amã se debatia, sua tragédia se concretizando sob os olhos de todos. O homem que anteriormente se achava invulnerável, agora estava prestes a enfrentar sua própria destruição. Ó Deus de Israel! Ester murmurou em seu coração, que o teu plano se cumpra em nossa libertação. Ela sentia a mão de Deus movendo-se sobre a cena, o pulsar divino se entrelaçando com os eventos terríveis do dia. Com Amã condenado, Ester e Mardoqueu se tornaram a personificação da esperança e restauração. Ao mesmo tempo em que a condenação se selava, a necessidade de um novo edito para garantir a sobrevivência do povo hebreu se tornava urgente. O antigo decreto ainda pairava sobre as cabeças dos judeus como uma sombra, e a luta espiritual não havia terminado. E agora? Mardoqueu se virou para Ester, a firmeza em seu olhar. Precisamos garantir a proteção do nosso povo. É hora de clamar diante do rei e estabelecer um novo mandado que traga salvação. Ester assentiu, decidida em sua busca ardente por justiça. Ela sabia que o plano de Deus para seu povo incluía não apenas a libertação da opressão, mas também a afirmação da identidade e fé do povo escolhido. Um novo clamor se ergueu em Suzã, enquanto os judeus se uniam em súplica, pedindo ao Senhor que intercedesse em favor deles. As pessoas se reuniram em oração e jejum, buscando fervorosamente a face de Deus, e uma nova onda de esperança permeava a atmosfera. No palácio, a voz do rei ecoou firme enquanto se dirigia a Ester. Escreva conforme o que desejar acerca dos judeus que se acham em Suzã. Façam-se como grito de liberdade na minha terra. O anel do soberano foi entregado nas mãos da rainha, e sua determinação se reflorificava em desfraldar a bandeira da aliança.
Entretanto, em seu íntimo, Ester sentia um novo desafio se aproximando. A batalha contra as forças das trevas ainda não havia terminado. A verdadeira crise espiritual ainda estava por vir. O povo de Deus se agigantava contra a adversidade, mas a luta exigiria mais do que um mero decreto. A transformação, tão desejada, dependia da disposição do povo em permanecer unido e fiel. Senhor, como posso preparar o coração do meu povo para o que está por vir? Ester orou, buscando sabedoria. Em sua súplica, uma paz profunda se estabeleceu, e ela percebeu que sua coragem e fé não eram apenas sua missão, mas parte de um plano grandioso de Deus para restaurar seu povo à plena identidade. Os dias seguintes foram repletos de expectação e fervor dentro da comunidade judaica. O reconhecimento das promessas de Deus reacendeu a fé e a esperança em todos. As ruas ressoavam com gritos de júbilo e ações de graças ao Senhor que havia agido. Entretanto, Ester não esquecia que o verdadeiro motivo dessa transformação estava apenas começando. Estamos diante de grandes coisas, mas a verdadeira obra de Deus requer que continuemos a clamá-lo em fervente oração. Ela declarou à multidão reunida, lembrando-os da importância da coletividade em seu caminho de fé. Ela viveu a certeza de que Deus estava moldando não somente o presente, mas também as gerações futuras. O eco da história de Ester se estendia além do seu próprio povo. Sua coragem, uma luz acesa ao longo dos tempos que desencadearia testemunhos de fidelidade e esperança em meio à tribulação. Que mais virá do plano soberano de Deus? O que ele continuará a revelar para aqueles que acreditam em seu nome? O destino de sua nação ainda está na palma da providência. Indagava o povo, que fervorosamente buscava a Deus por mais revelações. E assim, enquanto o estado de Suzã se transformava, o futuro brilhava com uma promessa de libertação e renovação. No horizonte, um grande eco da esperança se formava. E Ester, a rainha do povo, levantava suas mãos ao alto, esperando que os céus respondessem às súplicas e anseios do coração da sua nação. O plano soberano de Deus se desdobrará diante de nós, e juntos veremos a gloriosa transformação de nossas vidas. Essa ideia ressoava em cada coração, enquanto a história ainda aguardava o próximo ato de Deus. Afinal, a fiel intercessão de Ester quadrava um espírito destinado à vitória. Qual seria agora o caminho de Deus com seu povo? A resposta ecoava nas promessas da aliança, esperando qual seria a próxima etapa deste grandioso plano.